Vamos receber o pastor Tiago Damascena e vai ministrar, e após vamos todos tomar a ceia do Senhor, a comunhão dos santos. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria e de honra de estar nessa noite junto com a igreja que estamos aprendendo a amar e louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, nosso pastor Geraldino, pela vida da pastora Lenir, pastor Júnior. Deus continue vos abençoando. Nosso patriarca, pastor Ibaldo, Deus seja louvado pela sua vida, aos amigos, companheiros, obreiros. Que Deus possa continuar derramando das mais ricas bênçãos dos céus sobre as vossas vidas. Já quase 90 dias aqui no estado e nos sentimos acolhidos e amados pelos irmãos. E para mim é motivo de grande alegria e honra estar nesta última noite de 2021, ano que foi bastante difícil para todo mundo, mas podermos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos trouxeram uma Bíblia Sagrada, pegue comigo, em nome de Jesus Cristo, Evangelho do Rei, Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo de número 28 é o capítulo derradeiro. Eu quero louvar ao Senhor pela vida dos obreiros que nos antecederam, por cada testemunho. Que Deus continue sendo louvado. Esse ano eu conheci apenas uma congregação aqui em Guaíba, foi ali no Primavera, nós estivemos ali numa quarta-feira, trabalho de missões. Ainda hoje mandei para o pastor Júnior o testemunho que o pastor nos enviou. Havia uma irmã ali com câncer, e ontem o médico disse para ela que não tem mais nada, para a glória de Deus. Deus continua o mesmo, e eu me sinto honrado de estar fazendo parte desta grande obra. Evangelho do Rei, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 28, quem encontrou, diga glória a Jesus. Isso, quem não achou, diga misericórdia. A de Deus dura para sempre, a nossa é limitada, não tem jeito. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, verso de número 6, diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante de vós, e adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu-lhe ao seu encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, e dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Eu quero falar nessa noite acerca da verdade, a arma contra a mentira. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, um texto
bastante conhecido dos amantes da Bíblia Sagrada, foi feito menção nessa noite. Um texto que tem o seu contexto, a cruz do Calvário, e a dor, a agonia de nosso mestre, dando os seus últimos suspiros, recitando o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Usando um termo grego para dizer que está pago, quitado, anulado, vendo um ladrão arrependido e liberando uma palavra dizendo: hoje mesmo estarás comigo e comigo no paraíso. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que o final da história de Cristo não é na sexta-feira. Nós sabemos que essa história continua, porque no domingo pela manhã, as mulheres foram até o sepulcro, e eu costumo dizer que elas não foram por vista, elas foram por fé. Afinal de contas, elas questionavam e diziam: quem nos removerá e nos removerá a pedra? Quando chegaram ao sepulcro, para sua surpresa, a pedra já estava removida. Um ser de vestes alvas estava sentado sobre a pedra. Na semelhança de um relâmpago, ele exclamava e dizia: por que procurais o vivente, e o vivente dentre os mortos? Pois está vivo e já ressuscitou. Está vivo. Eu já falei com ele hoje, ele já falou comigo, está vivo. Daqui um pouquinho ele passa por aí, muda a história de alguém, está vivo. Está vivo. Eu costumo dizer que ele está vivo, e fica tranquilo, porque daqui um pouquinho, antes que esse ano se vire, Deus tem uma palavra para o teu coração. Fique tranquilo, está vivo. Quando eu olho para essa história, eu fico a pensar, porque as mulheres se foram para o sepulcro, cansadas, fadigadas, se foram para o sepulcro desanimadas, afinal de contas tinham perdido o mestre, tinham perdido o Senhor. Observa o que uma mensagem do céu ela faz na mente de um ser. Observe o que uma mensagem do céu faz no coração de um ser. O Senhor está falando isso porque, observa o texto, se elas estavam cansadas, fadigadas, desanimadas, a Bíblia diz que agora elas estão alegres, pastor Júnior. Elas estão felizes, elas estão com pressa, elas querem ser as primeiras missionárias do Cristo ressurreto. E enquanto elas estão correndo, porque a mensagem do céu, eu costumo dizer que não é como a do médico que frustra. A mensagem do céu não é como a do homem que derruba. A mensagem do céu sempre levanta, sempre ergue. E observa que as mulheres estão agora correndo e são chocadas com uma voz, e só quem já ouviu a voz dele sabe, não existe nada igual. A voz dele, eu torno a dizer, não é como a do homem que frustra, não é como a do médico que nos arranca muitas vezes o último fio de esperança. A voz dele sempre nos dá, e sempre nos dá esperança. Afinal de contas, ele disse: ainda que esteja morto, viverá, e se creres verás, e verás a glória, e a glória de Deus. Mas escuta isso. Enquanto elas estão correndo, elas ouvem a voz do mestre. E observem, elas estão ouvindo o Shalom. Não tenham medo, sou eu. Quando elas ouvem a voz do mestre, elas param e elas se prostram. Observa, elas não querem ver as marcas dos cravos. Elas não querem ver as marcas das dezenas e dezenas de chibatadas. Elas não querem ver as marcas e as marcas da coroa de espinho. Elas têm um sentimento: se é ele eu me prostro, se é ele eu adoro, se é ele eu me derramo. E eu vim aqui em Guaíba para dizer que é ele que está em nosso meio. E você tem duas escolhas. Se quiser procurar sinais, fique à vontade. Mas se eu fosse você, eu me prostrava e adorava, porque quem se prostra e adora, recebe e recebe do próprio Cristo. Enquanto elas estão prostradas e adorando, Jesus resolve dar uma prova, que quem é dele, ele não esquece.
fica tranquilo. Se tu é dele, ele não esquece de você. A minha Bíblia diz que ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. E toda vez que ele olha para a palma da mão, ele lembra de você, de você, de você, de você. Ele não esquece. Ele olha para as mulheres dizendo: diga aos meus irmãos. E o outro evangelista vai além e diz: diga aos meus irmãos e a Pedro. Espera aí, Jesus, te negou 3 vezes. Está meio baqueado, está meio desviado, estou sabendo. Mas diz para ele que ele é meu. Diz para ele que eu quero ver ele de novo, que eu quero abraçar ele de novo, que eu quero estar com ele de novo. E eu sei que eu vim pregar para alguém que já não se lembra mais o que é andar com Jesus, que já não se lembra mais do que é caminhar com Jesus, que já não se lembra mais das promessas de Jesus, que já não se lembra mais da palavra de Jesus. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para dizer que tu é dele e que ele não abre mão de você, que tu é dele e que ele não abre mão de você. Diga aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me vereis. Eu não sei se você se lembra, mas depois da última ceia, Jesus ele resolve fazer menção de uma profecia neotestamentária aos discípulos, dizendo, palavras do profeta Zacarias: nesta noite o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Ele percebe o abatimento dos discípulos ao ouvir aquela notícia, e ele então resolve dizer: mas depois que houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. Agora ele vence a morte, resgata a chave da morte do inferno, dá uma surra na morte, e ele aparece às mulheres dizendo: diga aos meus irmãos que quem prometeu não é moleque, que quem prometeu não é menino, que quem prometeu vela, que quem prometeu faz, que quem prometeu cumpre, que quem prometeu garante. Oh, diga aos meus irmãos que a promessa está de pé. Diga aos meus irmãos que eu não mudei, que eu permaneço mesmo. Diga aos meus irmãos, se quiserem um encontro com o Cristo ressurreto, é preciso voltar para onde tudo começou, Galileia. Eu vim pregar e dizer que é tempo de voltar, que é tempo de retroceder, que é tempo de se dobrar, que é tempo de se encurvar, que é tempo de se derramar, é tempo de voltar para a Galileia. Mas segura aí. Jesus está terminando de falar estas palavras. E olha o que Mateus vai registrar. Que enquanto isso, lá em Jerusalém, mais especificamente no Sinédrio,
soldados romanos estão batendo na porta. Abre a porta! Isso era perto das 6 da manhã. Abre a porta! Do outro lado, soldados romanos são recebidos por soldados sacerdotais. Quando eu falo soldados romanos aqui, por favor, não imagine homens bem trajados. Não. Eu estou falando de farrapos. Eu estou falando de sobreviventes que estão gritando desesperado e dizendo: abre a porta! Do outro lado, guardas sacerdotais aparecem e olham para eles dizendo: o que querem? Por que vieram tão cedo? E os soldados enlouquecidamente gritavam e diziam: precisamos falar com os principais. Precisamos falar com os príncipes dos sacerdotes. E rapidamente começa a aparecer sacerdotes, os principais por todos os lados. A gritaria era a mesma. Por que vieram tão cedo? Mas do outro lado, os soldados tudo que conseguiam dizer é: ele está vivo. Está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. E eu imagino os religiosos não entendendo direito, rasgando as suas vestes e dizendo: quem está vivo? E os soldados já mais ou menos crentes diziam: o Emanuel, o Filho do Deus vivo, aquele que esteve morto, mas reviveu. Jesus, o Messias, ele está vivo. Os religiosos rasgam as vestes, enlouquecidamente, enfurecidamente, gritam e diziam: como assim? É impossível. Conta-nos melhor isso. E os soldados trememos, eles estão dizendo: era perto da 4ª vigília da noite, era perto das 3 da manhã, quando nós ouvimos sons como de trovões. Trovões? Que negócio é esse? E os barulhos aumentaram. Houve tremores. Tremores? Terremoto. Relâmpagos saíam de dentro. Como assim? Peraí. Trovões, terremoto, relâmpagos. Olha, um exército angelical desceu. Aquilo ficou o dia. Nós caímos como morto, mas nós percebíamos tudo. Nós vimos quando a pedra foi removida. Nós sentimos a glória e a presença dele. Peraí. Soldado, vem cá, qual que é a tua versão? A mesma dele. E parece que eu vejo, pastor Geraldino, os religiosos todos preocupados, juntos, reunidos, e dizendo consigo: essa notícia não pode se espalhar. Esta notícia precisa ficar aqui.
Parece que eu vejo o próprio inferno mobilizando os religiosos, arquitetando uma mentira. Quando eu estava, há dias atrás, numa madrugada, orando e pedindo uma palavra para esta reunião, Deus colocou essa mensagem no meu coração. E Deus me disse: o pastor Geraldino, ele vai entender. Porque ainda nesse tempo ainda se faz reunião. O inferno ainda participa. Mentiras ainda são levantadas. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Escuta isso. Os religiosos reunidos dizendo: essa mensagem não pode alcançar famílias, lares. Precisamos fazer alguma coisa. Eu já sei. Eu já sei. Ô soldado! Pois não, senhor. Vem mais perto. Tem casa própria? Tem. Eu tenho. Aonde? Na última rua do último bairro. Você quer morar perto do palácio? Ô senhor, é um sonho. Ô soldado, você tem cavalo próprio? Tem? Não, senhor, só do império. Que tal um puro sangue árabe? Ô senhor, seria um sonho. Ô soldado, quanto você ganha por mês? É o mínimo, Que tal você ter muito dinheiro? Ô meu senhor, o que nós precisamos fazer para ganhar tudo isso? O que nós precisamos fazer para ter tudo isso? E parece que eu vejo os religiosos dizendo: é fácil. Porque, gente, tratar com religioso é diferente do que tratar com crente. Vocês têm que levantar as mãos para o céu. Vocês têm pastores, vocês têm obreiros. Porque religioso não se preocupa com alma. Religioso, pastor Júnior, só se preocupa com a cadeira, com o cargo, com o status, com o aplauso, com o reconhecimento. Religioso não está preocupado com caído, não está preocupado com ferido. Religioso quer status. Religioso está preocupado com a cadeira dele. Ei, observa. Calma aí. Peraí, mas o que nós precisamos fazer para ganhar tudo isso? É só esquecer que vocês tiveram um encontro com Ele. É fácil. É só esquecer que viram Ele, que sentiram Ele, que receberam dEle. Eu vou resumir a mensagem, porque faz 2000 anos que o inferno e a religião fazem uma pergunta para a igreja: qual é o teu preço? Qual é o teu preço? Quanto você quer para esquecer esse negócio de glória, de aleluia? Quanto você quer para esquecer esse negócio de Bíblia, ministério, palavra, oração? Quanto você quer
para esquecer esse negócio de presença, de unção, de adoração. Quanto você quer? E Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém: não se venda, não se corrompa, não se prostitua. Deus me trouxe nesta noite para dizer: os céus têm algo maior reservado para a tua vida, para a tua história. Os céus têm algo maior reservado para o teu ministério. Não se venda. Não se venda. Não se venda. Kemerio cabra xélia, eléria cara xandarai. Homem algum nesta terra pode colocar em tuas mãos o que o céu tem para te oferecer. Organização alguma nesta terra pode colocar na tua mesa o que os céus têm para te oferecer. Eu vim pregar nesta noite, vim dizer: Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem algo maior para o teu ministério. Deus tem algo maior para a tua família. Não se venda. Estou falando isso porque nós vivemos uma geração em que muita gente que era de Deus se vendeu. 2022 é um desafio maior para a igreja. Num tempo de tanta sofisticação, num tempo de tanto avanço científico, tecnológico, num tempo de tanto atrativo midiático, eu vim dizer: os céus têm algo maior para a tua vida. Os céus têm algo melhor para a tua história. Eu vim dizer para alguém: ei, meu filho, por favor, tem muita gente se vendendo por qualquer coisa. Tem muita gente trocando o seu ministério por qualquer coisa. Por uma mocinha bonita, por um rapaz bonitinho. Não se venda. Tem muita gente vendendo e se vendendo por qualquer coisa. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: os céus têm algo maior. Esse prato de lentilha não se compara ao que Deus reservou para a sua igreja. Eu vim pregar nessa noite, vim dizer para alguém: ei, o Brasil mês passado chorou a morte de uma cantora. Começou aonde, pregador? Na igreja. Ah, pregador, morreu com 26 anos. Aprendeu, recebeu talento cantando para o Deus fiel. Terminou morrendo cantando para um infiel morar no motel. Meu filho, se você não entendeu, a vontade do diabo é essa: te arrancar do altar, te tirar dos planos, te tirar da direção. Mas eu vim pregar e vim dizer: os céus têm algo maior reservado. Manabre para o chão, tureble canto. Os céus têm algo maior reservado. Alamaria sempre canto. O managachanto rebre cai.
pode levantar a tua mão comigo. Você pode clamar para Ele. Pede graça. Pede graça. Pede revestimento. Pede colírio do céu. É tempo de abrir os teus olhos para um novo tempo. É tempo de enxergar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É tempo de ver que tem laços sendo cortados através desta simples mensagem. Porque Deus está dizendo: não se venda, não se venda, não se venda. Chama Ele, chama. Chama Ele, chama. Chama Ele, chama. Chama, chama, chama. Alamanagadarassura menikiaramae. Buenemine canto, emihai, chama Ele. O abarachura manderesi. Chama Ele. Chama Ele. Chama Ele. Não se venda. Não se venda. Quebre-se. Quanto profeta fechou a boca nessa última hora. Quanta profetisa. Quanto homem de Deus se prostrou. Quanto homem de Deus se encurvou. Não se venda. Não se venda. Aconteceu uma experiência comigo. Eu conto isso e te coloco de pé. Mas eu fui trocar um pneu, pastor. Troquei 2 pneus do carro. E eu andei menos de 3 quilômetros. Estava eu e o Tiaguinho. E eu parei num posto. Quando eu encostei no posto de combustível, a bomba tem um lugarzinho que é mais alto, pastor Júnior. Que é para proteger a bomba, tem uma muretinha mais alta. E eu encostei ali. Eu não tinha andado 3 quilômetros, eu saí da loja, andei 3 quilômetros para abastecer. Rasgou o pneu todinho. Aí eu liguei para o pastor, que era o gerente da loja, e eu disse: pastor, o pneu rasgou. Ele olhou e disse: não acredito. Eu mandei uma foto para ele. Só que naquele momento eu não falei para ele que eu encostei na mureta. Vê bem, escuta isso. O pastor olhou e disse assim: rapaz, qual posto que você está? Eu expliquei para ele e ele disse assim: olha para frente. Tem uma loja aí na frente. Atravessa a rua e nós vamos te dar um pneu novo. Mas o Espírito Santo mexeu comigo e disse assim: quem encostou foi tu. E o pastor disse para mim: não te preocupa, rapaz. Se o pneu rasgou, nós é culpado e fica tranquilo. Mas o Espírito Santo para mim: quem encostou foi tu. E eu fiquei naquela luta ali, vendo o rapaz trocar o pneu. E chegou um mendigo. Um cobertor, papelão. Ele me fez uma pergunta, eu olhei para ele e disse assim: não, eu sou cliente, os funcionários são eles. E o mendigo olhou para mim, botou o dedo na minha cara e disse assim: tu é cliente ou tu é crente, rapaz? Ele arregalou os olhos e disse assim: cuidado, porque crente não mente. Tiaguinho era pequeno. Naquela hora eu entendi. Eu digo: pastor, o culpado sou eu. Eu estou indo aí pagar o pneu. E eu contei para ele: quando você teme, Deus te guarda e não deixa você pecar.
Eu quero liberar uma palavra para alguém que está me ouvindo. Ei, estamos a minutos de um novo ano, de um novo tempo. E todos nós ansiamos por uma colheita diferente. Mas nós não podemos esquecer que para esta colheita vir, é tempo de plantar novas sementes. Fecha os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração. Que prove achando resto. Eu vou te dar 2 minutos para adorar. Pastor Geraldinho disse que eu poderia até 11h30. Então eu vou te dar 2 minutos para adorar, depois eu oro. Isso. Eu vou esperar você chamar. Chama por ele. Eu vou esperar. Eu estou vendo o silêncio de alguém. Eu vou esperar. Levanta a tua voz para adorar. Levanta a tua voz para adorar. Depois nós oramos. Levanta a tua voz para adorar. Levanta a tua voz para adorar. Levanta. Que pepepio cabadara siplica manai. É bem-vindo. É bem-vindo. Ele é pleve achore me canto resh. Ele é pleve achando replica mantubri rai. É bem-vindo. Oh, é bem-vindo. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te glorificar, Senhor querido. Porque tu venceu a morte e vivo está. Senhor, tem uma igreja aqui, ó Pai querido, que está clamando, e eu peço, Senhor querido, esse último renovo do ano de 2021 vem sobre eles. Deus, que alguém possa entrar no ano de 2022 renovado, Senhor, fortalecido pela tua unção, pela tua palavra, Deus, pela tua graça, Senhor. Ó Deus, abre comportas do céu agora, Senhor, sobre a tua igreja, e derrama, Senhor, este azeite fresco do céu sobre a vida dos servos, sobre a vida das servas de Deus. Deus, começa a dar novas línguas para alguém agora. Começa a renovar, Senhor querido, o ânimo de alguém agora, pelo poder do teu nome. O teu filho vai cear, a tua filha vai cear, Senhor. E eu quero pedir, Senhor querido, renova ele, renova as suas forças, as suas expectativas, Pai. Ó Deus, pelo poder do teu nome, Jesus, pelo poder do teu nome, nós ministramos a tua unção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Se tem alguém enfermo, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor querido, desanimado, receba ânimo do céu agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nós ministramos a unção de milagres nos 4 cantos desta igreja, e nós concordamos, Senhor, com as bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante sobre a tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor querido, vitória, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Só quem crê, diga comigo amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.